Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Caríssimas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos hoje a quinta-feira da oitava da Páscoa, uma missa festiva de primeira classe. Estamos na oitava da Páscoa do Senhor, celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E as duas leituras, tanto a da Epístola quanto do Evangelho, são de modo especial preparadas para aqueles que receberam o batismo na vigília pascal. Nos lembram, nos mostram justamente duas pessoas que se converteram a Nosso Senhor. A primeira, o eunuco, que era servo da rainha de Candace, a rainha Candace, e ali, rainha da Etiópia, e ele havia, na sua devoção, buscado fazer uma peregrinação a Jerusalém, lendo as Sagradas Escrituras. São Jerônimo nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo está presente ali nas Sagradas Escrituras. Desprezá-las é desprezar o próprio Cristo. Por isso, meditar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, é algo importante para a nossa vida cristã, como fazemos, sobretudo, em cada Santa Missa. E ali naquela meditação, Deus se utilizou naquele momento, daquela peregrinação, para converter, para anunciar àquele etíope a graça de nosso Senhor. Ele que até então lia o Antigo Testamento, pôde ter o contato com o Novo. Ele que buscava conhecer o Messias, recebeu a graça de se tornar filho do Pai, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, de participar da salvação conquistada pelo Messias. Vemos aqui que a salvação é para todos. Um etíope, ou seja, de um povo não escolhido, de alguém de uma terra distante, justamente do Egito, terra essa que havia feito do povo de Deus escravos, recebe de um apóstolo de nosso Senhor, recebe, de um discípulo de nosso Senhor, recebe ali, de alguém, a graça mais importante para a sua vida, que é a salvação, que é tornar-se batizado. Interessante que para batizar, em caso de necessidade, qualquer fiel pode, ou até alguém que não seja católico. Digamos que duas pessoas estivessem se preparando para receber o batismo, e num caso de necessidade, de uma provável morte, um poderia batizar o outro. Se ambos tivessem três coisas. Primeiro, fazer aquilo que a igreja quer fazer, ou seja, tornar a pessoa filha de Deus, apagar o pecado original, batizar como batiza a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele que batiza deve ter a intenção de batizar como a igreja batiza. Segundo, se utilizar da matéria, que é justamente a água. Então, o etíope, vendo a água, pede o batismo a Filipe. E, após se chegar na água, se utilizar da fórmula. A fórmula é: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tanto em português como pode ser dita em latim. E essa fórmula tem sido algo muito importante nos tempos atuais, em que nós temos registrado todos os acontecimentos das nossas vidas, inclusive os sacramentos. Muitas pessoas têm descoberto que seu batismo foi inválido, porque não se utilizou a fórmula devida. Então, muitas vezes as pessoas podem ter sido batizadas por alguém em caso de necessidade, e a pessoa, no momento do batismo, não se utilizou da fórmula completa que faz o sacramento. Então é importante para todos os fiéis, não estejamos de modo escrupulosos, mas que saibamos a fórmula para se batizar alguém. Há um certo, poderíamos dizer, um certo dever, para que um caso de necessidade, podemos pegar aqui como exemplo os médicos e as enfermeiras, que muitas vezes, ao participarem de um nascimento de uma criança, e vendo que a criança, sendo de pais católicos, pais cristãos, não terá muitos minutos de vida, e os pais, querendo o batismo,
seria importante que os médicos e enfermeiras católicos, né, saibam batizar, conheçam a fórmula, conheçam o método pelo qual se dá o sacramento da igreja. Os ministros ordinários do sacramento do batismo, sim, é o bispo, são os padres, são os diáconos, mas como eu disse, em um caso de necessidade, qualquer fiel, né, ou até alguém que, né, não é ainda batizado, poderia batizar. Nós vemos como que uma pessoa pode mudar recebendo o batismo. O modelo perfeito é justamente Santa Maria Madalena. Na Sagrada Escritura se diz que ela é aquela da qual se retirou 7 demônios. Nós temos, né, os fiéis de modo em geral, lendo a Sagrada Escritura, tem a tendência de colocar toda pecadora que aparece como sendo Santa Maria Madalena. Isso não faz muito sentido, porque ela estaria se convertendo várias vezes. Então o que nós temos como verdadeiro, né, como sendo de fato Santa Maria Madalena, é aquela da qual nosso Senhor Jesus Cristo retirou 7 demônios. Os demônios ali representam os pecados capitais, as tendências que o homem possui para justamente inflar o seu amor próprio, a sua soberba, a sua gula, a sua luxúria, tudo aquilo que afasta o homem de Deus e faz com que o homem queira adorar a si mesmo ou adorar a outra pessoa. E Santa Maria Madalena, após receber o Evangelho, receber nosso Senhor Jesus Cristo, tornar-se uma filha de Deus, e o batismo faz justamente isso, ele apaga o pecado original e algum pecado atual que a pessoa tenha cometido. Ela faz com que a pessoa se torne filha de Deus, agora não apenas mais um servo de Deus, mas filho querido de nosso Senhor. E ainda por cima faz com que a pessoa receba a graça, receba na sua alma o Divino Espírito Santo. Nós vemos que o Divino Espírito Santo falou com Filipe, foi o Espírito que o moveu. Então a pessoa na graça de Deus que busca a santidade deve justamente fazer isso, deixar-se mover por Deus, deixar com que Deus coloque ocasiões em que ela poderá anunciar o Evangelho. Está ali, né, fazendo o seu apostolado, né, não apenas os padres, né, os diáconos, os bispos que devem pregar o Evangelho, mas também os leigos, com a sua vida, conseguem converter inúmeras pessoas. São instrumentos de conversão, sobretudo testemunhando a sua vida de santidade. E Santa Maria Madalena, uma vez convertida, ela que até então buscou os pecados, passa a buscar unicamente nosso Senhor. Nós temos então esse modelo perfeito da pessoa que passou por uma vida de conversão, buscou um conhecimento sobre nosso Senhor e chegou no grau mais elevado da santidade, que é justamente uma busca por um amor extraordinário a nosso Senhor Jesus Cristo. De pecadora a uma das maiores santas da história da igreja, uma das que mais amou nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira a chegar no túmulo de nosso Senhor. É claro que Nossa Senhora já sabia da ressurreição, os apóstolos, os discípulos, as mulheres, as santas mulheres, em meio a todo aquele turbilhão de acontecimentos, a ressurreição tornou-se algo um tanto quanto distante, nem todos recordavam, foi por demais pesado para eles, pesaroso, perder a nosso Senhor, ver nosso Senhor ser assassinado. E então, nosso Senhor dá essa graça especial a Santa Maria Madalena, a sua aparição. E nosso Senhor diz uma frase que é um ponto-chave para a nossa salvação, para a nossa teologia, para o que será o céu, porque ela, ao ver nosso Senhor ressuscitado, ela quer correr para de encontro a Ele. É uma alma que muito ama nosso Senhor, deve ser como Santa Maria Madalena, ter um grande desejo de amar, de ver, de adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. E a grande dificuldade vai ser alimentar esse amor e fazer com que esse amor aumente. Então, alimentar o amor e fazer com que ele aumente, alimentar esse fogo de amor e fazer com que essa chama cresça. Para isso, exercícios espirituais, a meditação, a leitura espiritual, o Santo Texto, o Santo Rosário,
as penitências, mas sobretudo a oração particular, conversar com nosso Senhor Jesus Cristo. A meditação muito nos ajuda, né? Essa conversa, esse diálogo com o nosso Senhor. Assim, o nosso amor irá aumentar. Então o nosso Senhor diz: não me toques, não me segures, porque eu ainda não fui para o Pai. Ela viu nosso Senhor e queria abraçá-lo. Queria ali, né, comemorar junto dele a ressurreição. Porém, a posse definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo será no céu. Então nosso Senhor diz: ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai. Vós ainda não estáis no céu. Por mais que eu esteja aqui aparecendo, é necessário continuar a luta. A posse definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo será então na vida eterna. E quanta dificuldade tiveram os apóstolos. Uma vida, né, todos, tirando São João, mártires, perseguição atrás de perseguições, muitas dificuldades, mas essa lembrança de que no céu iriam receber nosso Senhor. Que no dia de hoje, Santa Maria Madalena possa ser esse nosso modelo, exemplo de pessoa convertida. Largando os pecados, largando os vícios, quis uma única coisa: amar de todo o seu coração a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.